E aí pessoal, bom dia. Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho da disciplina de exercício profissional de enfermagem, ministrada pelo professor Maxwell Arouca, e o nosso tema é violência, discriminação étnica e social. Os acadêmicos responsáveis são Davis Alves Pérez, eu, Carlos dos Santos Lopes e Matheus Pedrosa da Silva. O objetivo tem como apresentar os aspectos da violência e a discriminação no contexto da enfermagem e o papel do enfermeiro frente a este contexto. Definição de violência. Violência, para a Organização Mundial da Saúde, caracteriza pelo uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra a pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Um dos exemplos que a gente pode citar sobre essa situação é uma coisa que eu já presenciei. É situações que, em âmbito hospitalar, acontece vários tipos de violência. Por exemplo, uma pessoa chega querendo atendimento em urgência e nesse momento não tem um profissional capaz de atendê-lo. Aí a pessoa passa a agredir verbalmente, a procurar aquele certo atendimento. E até eu acredito que em outros municípios também já tenha acontecido casos como este que eu já presenciei. Definição de discriminação étnica e social. Entende-se discriminação étnico-social como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, ascendência, cor, origem nacional ou étnica, com a finalidade ou efeito de dificultar ou impedir o reconhecimento ou exercício em base de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos social, político, econômico, cultural ou qualquer outra área da vida pública, previsto na Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Não passando por discriminação. Acontece sim, mas o que mais se vê hoje no interior é a dificuldade de atender o público ribeirinho. Por exemplo, uma pessoa indígena que não consegue se comunicar diretamente com os profissionais que trabalham na sede do município. Sempre tem essa dificuldade e às vezes pode passar como se fosse uma discriminação, a falta do profissional não saber entender o que aquela pessoa procura em âmbito hospitalar. E são situações que a gente pode colocar que é uma falta de inclusão. A todos, eu me chamo David e irei falar um pouco sobre a questão da contextualização e do papel da enfermagem perante uma questão de violência e discriminação. Um ponto a destacar é a questão que há a invisibilidade da violência perante o profissional, uma vez que podemos destacar o distanciamento entre o profissional e o paciente e a ausência da concepção de integralidade na assistência pelo profissional. Muitas vezes há profissionais que não têm sensibilidade de buscar aproximar-se da vítima, do paciente que teve algum tipo de violência, que seja de modo uma violência física, uma violência emocional ou qualquer tipo de violência. Acaba tendo meio que esse distanciamento, meio que achando que está, por vezes, respeitando o espaço da pessoa, ou por concepções arcaicas, como achar que briga de marido e mulher, ninguém colher, algo do tipo, e acaba havendo esse distanciamento que é prejudicial à questão da assistência a uma vítima de algum tipo de violência. Além do fato também de que, quanto ao paciente, às vezes justificam que eles escondem os fatos quando eles são relacionados à violência e que tem vergonha da violência sofrida. Ou seja, muitas vezes um paciente que é vítima de um tipo de agressão, principalmente mulheres, crianças, acabam também tendo essa vergonha de expor o que aconteceu. E cabe a nós, enquanto profissionais, buscarmos conquistar a confiança da pessoa para que ela possa nos dizer verdadeiramente o que aconteceu. Porque por mais que, por vezes, seja visível que o que aconteceu foi uma violência, mas precisamos também que a pessoa tenha essa confiança de ela compartilhar com a gente o que aconteceu, o que houve, para assim tomar as medidas cabíveis.
não só na questão do cuidado, mas também em questões civis e relacionadas à violência. Um outro ponto a destacarmos é a questão do papel ético da enfermagem com relação a essas questões envolvendo a violência, principalmente no que diz respeito à violência contra a mulher. Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, as mulheres vítimas de violência sexual devem ter prioridade no atendimento e a recusa injustificada pode ser caracterizada ética e legalmente como omissão. Além disso, para que sua intimidade seja preservada, deve-se evitar espaços que produzam constrangimento ou estigma, como por exemplo, a identificação nominal de salas de atendimento de vítimas de estupro, como exemplo. Ou seja, é, quando nos depararmos com situações de violência envolvendo mulher, não podemos omitir qualquer tipo de recusa em atendimento. Devemos prestar todo o atendimento necessário e da maneira mais discreta possível, principalmente em casos de estupro. E não tendo essa questão de denominar salas destinadas a esse tipo de vítima, assim agindo com discrição, preservando a mulher. E também é preciso evitar a revitimização das mulheres no serviço de saúde, valorizando a tecnologia leve na conduta do cuidado. Sabe-se que a conduta dos profissionais pode influenciar tanto na decisão das vítimas em revelar a violência, quanto nas suas decisões futuras. Assim, a orientação é a proteção dessas mulheres. Representam o princípio da beneficência estabelecida por meio da esfera relacional do cuidado. Ou seja, devemos ter esse cuidado de tratar a vítima de uma maneira cortês, atenciosa, dando os cuidados que ela necessita e buscando conquistar essa confiança e dar a confiança a ela de buscar tomar uma atitude frente à violência na questão de denunciar e buscar os meios legais para a punição de quem porventura veio a cometer algum tipo de violência contra ela. E agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho com o nosso colega Matheus. Me chamo Matheus Pereira da Silva. Eu vou apresentar agora a minha parte no nosso trabalho de exercício profissional da saúde. Aqui podemos ver um gráfico mostrando a distribuição de violência doméstica, sexual e outras violências no nosso país. Esse gráfico é feito através da razão por 100 mil habitantes. Ele é dividido de acordo com essa taxa em cada estado. Mas vamos dar um destaque ao nosso estado e à nossa região, a região norte. O nosso estado, podemos dizer, está no meio. Ela não é nem tão uma taxa tão alta de violência, nem tão baixa. Mas houve uma crescente nos últimos anos de violência. Isso é muito taxado pelo aumento do poder e pela disputa de facções criminosas no nosso estado. Muitas facções criminosas que estavam isoladas no sul, no sudeste, acabaram vendo uma oportunidade no nosso estado para tomar o poder. E assim aumentando a violência, causando um aumento de violência bem grave e que vem uma crescente cada vez maior nos últimos anos. Aqui é outro gráfico que faz uma divisão de acordo com a idade. A gente pode ver que com 20 a 29 anos é a maior taxa, mas há uma taxa também de violência infantil, de bem alta, principalmente de 0 a 9 anos. Isso também tem muito a ver com violência sexual infantil. Infelizmente, ainda há muitos fatos em nosso país sobre estupros causados a crianças. Então, isso é preocupante e tem que ser combatido sempre. Aqui a gente apresenta uma problematização sobre isso. Vou ler a vocês e depois farei uma breve explicação minha. A violência não é apenas praticada contra indivíduos, senão também contra grupos, etnias e até mesmo nações.
sendo um fenômeno contemporâneo e ao mesmo tempo arraigado na história da humanidade. A violência apresenta uma forte associação com a pobreza, resultante nas desigualdades sociais e da exclusão. Por este motivo, a violência é, antes de tudo, uma questão social e, portanto, em si, não é objeto próprio do setor saúde. Contudo, ela torna-se tema de trabalho deste setor pelo impacto que provoca na qualidade de vida das pessoas, como também pela concepção ampliada de saúde. A gente poderia ter feito uma questão mais de violência na saúde, mas não é o fato principal, podemos dizer, sobre o setor da saúde que a violência vai entrar. O setor da saúde existe para cuidar e melhorar a qualidade de vida dos habitantes, da população em geral. E a violência, cada vez mais crescente em nosso mundo atual, em nossas regiões, em nossa cidade, afeta diretamente isso. Nem tanto por quem sofre violência, mas às vezes até por medo de sofrer. Quantas vezes a gente já não vê, não fica na rua até tarde, não fale com aquela pessoa, não ande por aquele lugar. Isso já é uma problematização no nosso jeito de viver, no nosso, vamos dizer, nossa qualidade de vida. A gente não pode se divertir, não pode fazer lazer, não pode haver nem ter um trabalho em um certo canto, porque é perigoso e temos medo daquilo. O setor da saúde tem que lidar com isso, até em questões psicológicas, e depois de cuidados. Isso envolve muitas coisas no nosso setor, como o setor de segurança, de saneamento e de educação. Como foi falado na nossa apresentação, é muito ligado à pobreza, à desigualdade social. Quando a gente fala isso, significa que é uma pessoa que não teve muitas oportunidades, não teve oportunidade de estudar em uma escola particular ou em uma boa escola. Provavelmente teve problemas de família, provavelmente tem problemas até em sua casa e não deu foco ao estudo. É tudo uma correlação e tudo acaba na nossa qualidade de vida. Nós, como do setor da saúde, temos de tornar uma qualidade de vida que nunca foi boa melhor, por assim dizer. A consideração final. A educação, eu vou ler e eu mesmo como fiz com a problematização, eu vou dar uma opinião. A educação permanente se revela como indispensável na qualificação profissional, possibilitando o conhecimento da legislação específica, bem como a interpretação da violência como um problema de saúde pública, contribuindo para o cuidado da enfermagem humanizada e emancipatória de vítimas. Como falei na problematização, muitas vezes, nós do setor da saúde, vamos lidar com alguém que nunca teve uma qualidade de vida plena, sempre teve alguma dificuldade, seja familiar, seja em vida particular, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, vamos ter de usar o nosso fator humano, não o nosso fator médico, mas nosso fator humano, de conversar, de lidar, de entender, de consolar essa pessoa. Isso talvez não seja a solução de todos os problemas, mas vai amenizar muito as questões da violência. Aqui a gente faz o nosso exercício de fixação. A gente fez as nossas 3 perguntas e aqui eu vou ler e espero que vocês respondam. Defina a violência. A violência, essa é a primeira pergunta, defina a violência. A segunda é: a violência é só contra pessoas? Se não, justifique sua resposta. E a terceira pergunta é: ao presenciar um cenário de violência, como proceder em relação ao processo de notificação do caso? As nossas referências que usamos para fazer o nosso trabalho. E muito obrigado por assistir nossa apresentação.